Eu vim de uma família de empreendedores, né? Então, meu bisavô fundou a Caloi 120 anos atrás, lá na Itália. Que maneiro. Quando o pessoal veio para o Brasil, ele, o cunhado, os irmãos continuaram trabalhando aqui com bicicleta e fizeram a fábrica, né? Então, acho que a gente teve sorte aí de estar num país que ia prosperar, estava começando com os imigrantes, né? E que construímos aí o legado do mundo das bicicletas aí no Brasil, com essa marca que é tão querida até hoje pelas pessoas, né? Você teve todas as bicicletas da Caloi? Eu tive praticamente todas. Você era conhecida na rua como a Caloi, que era da bicicleta Caloi? Isso, não dá pra desligar, né? Porque o slogan, a gente que nasceu nos anos 80, Sim, sabe bem, né? sim. Não esqueça a minha Caloi. E, enfim, acho que... Big Deals Talks, o podcast do Investidores VC, onde grandes negócios encontram grandes mentes. No Big Deals Talks de hoje, eu vou falar com Fê Caloi, que é diretora de projetos especiais da Latitude. E a gente vai falar sobre como é ser um Googler por 10 anos, vamos falar sobre Venture Capital, sobre meio ambiente e diversidade. Esse papo aqui vai por todas as áreas do que é investir em empreendedores e entender o ecossistema. Você não pode perder. Acompanhe com a gente. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Big Deals Talks, o podcast onde grandes negócios encontram grandes mentes. Meu nome é Amuri Pinho, eu sou fundador do Investidores VC e host aqui desse podcast, e hoje comigo está ela, Fernanda Caloi, mais conhecida como Fê Caloi, está aqui para contar um pouco dessa trajetória. Ela ficou 10 anos praticamente no Google ali, fez parte da equipe que fundou o Google for Startups e agora é diretora de projetos especiais na Latitude. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Fê. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Muri. Um prazer. Além de outras coisinhas, temos muito papo hoje aqui, então. Então já começa se apresentando pra gente. Bom, acho que é difícil me apresentar sem falar do Google, né? É uma marca que fica. E realmente foi uma cultura que eu aprendi muito e me desenvolvi demais, uma fase muito importante da minha carreira. Mas acho que o que está no lado B e que pouca gente sabe é que eu também tenho uma empresa, comecei há 7 anos atrás, uma indústria de bambu com meu marido. Conheço bem, então, sou fã. Você tem já alguns mimos do nosso lado. E a gente, em 7 anos, mudou muito essa empresa, né? E eu coloquei o chapéu de empreendedor aí para funcionar. Esse é um lado B que eu tenho muito orgulho, porque acho que é um momento do planeta da gente inovar nas coisas que a gente puder, que tiverem a nosso alcance, né? Tecnologia e meio ambiente, para mim, viraram minhas causas aí. Mas... Enfim, acho que o lado do Google é interessante também. E hoje, na Latitude, tenho também essa chance de estar bem perto do ecossistema early stage, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho de tudo que está acontecendo. Fora isso, tenho 3 filhos. Acho que vale mencionar também. Ótimo, ótimo. Eu vou começar daí, na verdade. Porque, a gente vai falar de Google, a gente vai falar de Latitude, a gente vai falar sobre ecossistema, a gente vai falar sobre sustentabilidade, o campo, inovação com natureza, etc. A gente vai falar disso tudo. Mas eu quero começar na época em que você ouvia menos Fê Caloi, na época que você ouvia mais Fernanda, lá da sua mãe, lá atrás. Como é que é essa história? Onde nasceu Fê Caloi? Como é que foi esse início dessa juventude aí? Porque eu tenho certeza que deve ter alguma conexão disso com o que a Fê Caloi busca hoje, dessa coisa da tecnologia com o meio ambiente. Olha, eu vim de uma família de empreendedores, né? Então, meu bisavô fundou a Caloi 120 anos atrás, lá na Itália. Que maneiro. Quando o pessoal veio para o Brasil, ele, o cunhado, os irmãos continuaram trabalhando aqui com bicicleta e fizeram a fábrica, né? Então, acho que a gente teve sorte aí de estar num país que ia prosperar, estava começando com os imigrantes, né? E que construímos aí o legado do mundo das bicicletas aí no Brasil, com essa marca que é tão querida até hoje pelas pessoas, né? Você teve todas as bicicletas da Caloi? Eu tive praticamente todas.
Você era conhecida na rua como a Calói, que era da bicicleta Calói. Isso, não dá pra desligar, né? Porque o slogan, a gente que nasceu nos anos 80, sabe bem, né? Sim. Não esqueça a minha Não esqueça a minha Calói. E, enfim, acho que fez parte da infância de muita gente que a gente convive hoje, né? Eu era não tinha como desgarrar do sobrenome. E nos anos 90, a minha família vendeu a fábrica, né? Sim. E daí o sobrenome ficou. Sim. Então, Calói ficou, e acho que ficou esse legado também de empreendedorismo, mas no esporte, né? Numa coisa que movimenta a sociedade, né? Acho que na pandemia todo mundo voltou a olhar, puxa, eu vou ter uma bike, eu vou... Né? Então, acho que isso tudo faz parte também da linhagem aí dessa época que eu ouvia Fernanda, era bem ligado a tudo isso. Tenho o maior orgulho de ter aprendido muito com meu avô sobre... Nossa, uma grande empresa, como gerir, ele era um líder muito querido, né? A minha mãe também pegou muito essa veia dele e foi trabalhar em ONG a vida inteira, então sempre foi uma líder mais desse lado social. Então eu tenho várias pitadas aí da minha família, com certeza, no que eu faço hoje. Ai, que legal. Eu vou contar uma história pessoal minha, que é muito importante, com a Calói. Não com você, mas com a bicicleta. Boa. E era a época em que, não se esqueça da minha Calói, tava bombando o anúncio, cara, o criativo que fez isso aí tirou dinheiro Parabéns, né? de muita gente. E ia vir a Páscoa. E por algum motivo, eu não lembro, mas eu não sei se era uma campanha ou se eu juntei as bolas, mas ficou na minha cabeça que na Páscoa eu deveria ganhar uma bicicleta. Coelhinho ia trazer a bicicleta. Eu não sei porquê, naquele ano, Páscoa ia ser também um presente. Uhum. E eu fiquei com essa expectativa e eu escrevia, não se esqueça da minha Calói, porque a promoção, a propaganda tinha, post-it. Cara, tu acredita que no dia da Páscoa tinha uma bicicleta Calói lotada de ovo pendurado nela? Meus pais fizeram isso. Eu nunca vou esquecer disso, porque foi tipo assim... Todos os sonhos. O sonho da bicicleta que eu queria de 12 marchas, que eu não tinha bicicleta de marcha, foi a minha primeira bicicleta de marcha, e uma quantidade de chocolate que eu não conseguiria comer em uma semana. Então, não sei qual dos dois me deixou mais feliz, mas eu sei que eu comi muito chocolate, mas andei muito de bike, então acho que eu zerei a contagem de calorias. Mas foi a minha história marcante. Eu sempre fui um grande apaixonado, sou um grande fã do trabalho do seu bisavô, e inclusive porque o meu padrasto, Fábio, tinha as famosas Calói 10, então aquelas bicicletas clássicas lindas, com as marchas. Eu era louco para andar, mas eu era criança, e aquela bicicleta era perfeita para criança morrer, porque ela precisava de uma habilidade para segurar naquele volante, e eu queria ser adulto para usar aquilo, eu achava aquilo velocista. Minha paixão nesse mundo começou aí também. E aí eu queria aproveitar que você contou um pouco dessa história para perguntar. Aí você nasce nessa família empreendedora, tem uma série de experiências ali, provavelmente de fábrica, de empreender, de empresa grande, etc. A empresa vende. Você foi para alguma área de negócio, foi estudar na área de empreendedorismo, você foi para uma área completamente diferente. Como é que foi essa adolescência e entrada na vida adulta? É bem legal, assim. Acho que olhando para trás, eu consigo ligar os pontos, né? Mas na época eu não vi o que estava acontecendo. Acho que eu acabei fazendo administração por um pouco desse incentivo de ver meu pai, meu tio, né? Todo mundo meio que... A família inteira atuava lá? Alguns de formas diferentes, mas tinha gente mais ativa, todo mundo meio ligado, assim, no mundo de bicicleta, com certeza. Minha mãe desgarrou pro lado de ONG, mas sempre ajudava meu avô nas coisas que precisava, estava sempre presente também. Então, acho que daí a administração acabou sendo o curso que eu acabei fazendo. Depois de entrar em artes plásticas e em direito, eu falei, não, acho que eu vou fazer administração. Juro, eu fui meio louca. E aí acabou que foi... Você não sabia se fazia administração ou comprava uma bicicleta? Exato. Não perdeu a piada, né? Mas acabei fazendo a faculdade me abriu muitas portas pelo tanto de gente que eu conheci fazendo coisa diferente. Na época não tinha tanta gente fazendo startup. Eu fiz faculdade lá no começo dos anos 2000. Então ainda era, né, empresa grande, banco, agência de publicidade eram, né, as coisas mais assim que todo mundo já começava a fazer estágio. Eu acabei dando sorte de cair em multinacional, fiz estágio na GE, fiquei 5 anos lá depois. Podia ter ficado muito mais se não fosse uma amiga minha que falou: mas você tem a cara do Google, posso te indicar? E eu não sabia nem o que o Google fazia direito, sabe? Mas o que vocês fazem aí? Ficam
arrumando a busca, né? Ah, não, você vai vender anúncio. Ah, é? Vender anúncio? Calma, me explica, né? E daí, acho que no comecinho ali, 2010 para 2011, ainda não era tão comum essa coisa das big techs, principalmente Facebook, né? Hoje em dia, TikTok, todos com anúncio e com essa máquina por trás que a gente sabe bem como funciona, né? Sim. Na época, era mais ainda um começo. Então, acho que eu fui sendo confortavelmente levado, assim, para alguns lugares, né? GE, estágio, administração, e acabei caindo no Google. Eu sempre comento isso. Eu acho que se a minha empresa não tivesse vendido a Caloi, talvez a minha estrada teria sido diferente. Eu nem teria percebido ali as opções, né? Mas eu tive que fazer um caminho aí e ir fazendo as minhas escolhas. Acho que essa vida em multinacional ajuda muito, mas no Google eu comecei a ser intraempreendedora, né? E daí queria, descobrir, abrir as portas que estavam meio abertas, eu dava um pé na porta e fui conseguindo fazer muita coisa até cair no Google for Startups, né? E você entrou no Google ali, era o quê? 2010, 2011 ou 2012? Era 12 já, comecinho de 2012. Então tem mais ou menos uns 11 anos que você entrou no Google. 2012, eu já tinha criado a Sync, não tinha fundado uma startup ainda, mas a Sync, uma empresa de desenvolvimento de aplicativo, já me dava grana suficiente, eu já tinha uma graninha, eu já estava fazendo investimentos anjos. Em 2012... ou 13 eu investi... Não, desculpa. Em 2012 para 13 foi quando veio aí o primeiro exit. Então, você estava começando no Google e eu estava começando a fazer o meu primeiro investimento que deu certo. Uau! Tinha errado. Até então só tinha feito besteira. A pergunta que eu quero começar para você é o seguinte, porque nessa época eu investia errado, já tinha investido na Admatic, que viria a se tornar o meu primeiro exit. Eu tinha uma empresa de software, eu ainda não era presidente da B Startups e eu era curador da Campus Party do palco de empreendedorismo. E naquela época, eu não sei se é porque eu era mais jovem, mas eu tenho essa sensação de que era tudo matão mesmo, entendeu? Tipo, eu acampei na Campus Party, sacou? Essas loucuras. Pegava ônibus para São Paulo. Como que era esse ambiente Google ali naquele momento? Porque eu lembro que em 2012... ainda não existia essa aproximação Google com startup e ecossistema. Ainda era Google como uma grande empresa digital conquistando o Brasil. Como é que era esse iníciozão lá e como é que foi essa mudança para você usar esse coração empreendedor para ir para uma área mais empreendedora no Google? Tem razão. Assim, quando eu entrei, para mim era um pouco caixa preta o que era feito ali no Google, né? No Brasil, acho que tinha ainda menos de 300 pessoas, 250, por aí. E todo mundo voltado para construir um negócio, né, de ajudar os clientes a mexerem no Google. Então, provavelmente, estava todo mundo começando, né? Como é que funciona? Põe o cartão de crédito, não aceita. Nem tinha billing local. Era realmente começo. Só que começaram a surgir algumas oportunidades do Google se aproximar mais do Brasil, né? E falar, a gente tem um espaço de eventos no escritório, vamos trazer os clientes para cá. A gente começou em 2012, 13, eu fiquei até 15 para 16 no time de ads, né? Então, a gente começou a tentar abrir outros canais com o mercado lá fora. Então, assim, mulheres empreendedoras que começaram negócios e querem saber como investir no Google. Vamos ensinar? Quem está começando um canal no YouTube? Vamos falar como é que eles podem ir melhor? Então, começamos a... Comunidade, entender ali. Exato. Começamos a tentar ensinar as ferramentas do Google, meio que como um side job nosso, né? Dos funcionários ali. Mas uma coisa que a gente amava, né? Claro. E claro que ajudava a gente também no final a ter mais gente no funil, né? Então, acho que é bem famoso no Google o negócio do 20%. Você conhece isso? Sim, todos os funcionários podem pegar 20% do tempo, entre aspas, né? A gente fala que é 20 de 120. Mas, ok, você pega 20 e você tem um ok para fazer alguma coisa que você goste. Nos 2 primeiros anos, eu investi meus 20% nisso. Você falou bem. Nem sabia, mas já era criação de comunidade. Então, trazer gente para aprender a mexer na ferramenta. Trazer gente para aprender a fazer YouTube, né? E daí, uma galera começando ali a ver. Puxa, que legal, essa ferramenta me leva mais longe. Essa tal de internet me ajuda, né? Então, acho que começou ali os meus 20% e eu fui vendo, assim, que tinha um mundo muito maior, né? Do que só servir as agências de publicidade, os clientes direto com a ferramenta do Google. Eu acabei de chegar a essa conclusão e você não tem ideia disso e eu não tinha. Você me ajudou no meu primeiro exit. Olha lá. Bom, eu ou o Google? Alguém.
Porque em 2012 para 13, eu investi na Adimatic, que foi meu 11º investimento, que era uma solução de automatização de Google AdWords. Olha lá. AdWords, na época chamava AdWords. AdWords. Então, eles tinham um cliente que era Líder Magazine e eles apareceram na minha empresa falando, cara, a gente tem uma solução, somos 2 fundadores, 100% equity, temos um cliente enterprise, queremos fazer esse negócio crescer. Eu já tinha investido num monte de besteira, ali tinha um monte de coisa que os outros não tinham, já tinha receita, já tinha cliente, era uma dupla, um era desenvolvedor, o outro era vendas, estava tudo bonitinho. Eu falei, vamos nessa. Comecei a vender com os caras, crescemos, captamos grana com a Arpex, etc. 2 anos e poucos depois, em 2014 e 15, eu tinha 10% da empresa, ela foi vendida por mais ou menos uns 10 milhões. E isso só aconteceu porque ela desenvolveu uma ferramenta de automação que reduzia a quantidade de times que tinham que operar manualmente, mas só aconteceu porque o mercado de Google Ads continuou crescendo visceralmente. Nossa. Quem estava fazendo isso por trás? Vocês. Todo mundo Então, ali. olha a nossa conexão. Sim. O meu primeiro exit que marcou o momento que eu comecei a acreditar no que eu estava fazendo foi em cima de Google Ads, numa startup que produzia para isso, e você estava fomentando este mercado. É incrível. E assim, acho que foi uma época de muita oportunidade, né? Porque a ferramenta era nova, pouca gente sabia mexer, começou um monte de gente a fazer freela disso, mas quem já pegou esse bonde aí e fez alguma coisa automatizada um pouco antes, Sim. Com certeza. Então, fico feliz de ter, de alguma forma, empurrado aí. Mas tinha muita gente querendo ajudar o pessoal a usar melhor a ferramenta. Porque não adianta nada você colocar o cartão lá e ficar todo mês caindo o valor para o Google se a pessoa não está feliz. Eu sempre pensava isso. No final, eu estou ajudando alguém do outro lado a realizar os sonhos dele também, né? E muitas vezes ligava alguém e falava, cara, eu queria contar para vocês que eu vou poder pagar a faculdade do meu filho porque esse negócio aqui funciona e vocês me ajudaram a fazer funcionar. Então, acho que de muitas maneiras dava essa satisfação de estar no Google desde aquela época por você ver a diferença que você fazia na vida das pessoas mesmo. E como que esse início de construção de comunidades para desenvolver o awareness no ecossistema em cima de Google Ads foi caminhando para startups? Como é que essa jornada aconteceu? Já estava há quanto tempo lá no Google? Como é que foi? Olha, eu acho que eu nem percebi, mas 2012, 13, 14, 15, eu meio que me enfiei em todos os projetos que eu podia. O meu primeiro filho foi só nascer em 2015, então eu ainda tinha tempo pra caramba, né? E comecei um monte de coisa, fui criando meio que uma reputação de uma pessoa conectada dentro do escritório, né? Eu conhecia todas as áreas, porque eu estava sempre procurando voluntário para algum projeto, né? Então, quando eles resolveram abrir o Google for Startups aqui no Brasil, eu estava até de licença quando a vaga foi aberta. E quando eu cheguei da licença, o meu chefe falou, meu chefe do meu time de ads, né? Olha, Fê, essa vaga tá aberta aqui, até agora não acharam ninguém, eu acho que tem um pouco a sua cara. E era uma vaga para gerente de programas do Google for Startups, né? Então, coordenar todos os programas que o Google ia lançar para o ecossistema. Aí eu falei, legal, deixa eu ver o que é isso. Só que foi realmente uma pessoa que teve essa sensibilidade de pensar, puxa, ela pode ser... E era meu chefe, ele podia falar, não, vou manter ela aqui. Mas ele falou, vai lá, é a tua cara. Então, eu fiz o processo e me dei super bem, fui aprender. Nessa época, eu fui atrás de um monte de gente que estava fazendo coisa no ecossistema e que eu não sabia muito bem, assim, o que tem por trás, né, Amor? Então, nossa, uma pessoa que me ensinou muito, Guga, BXBlue. Nossa, ele me deu um banho, assim, de loja, né? Maneiro. Poderia citar vários aqui. É que o Google teve um papel bem importante em me apresentar o paper da Techstars. E daí foi em cima daquilo que eu fiz todas as minhas minhas reuniões. Up Global, na época ainda, né? Então, enfim, quem não sabe os 5 pilares, né, do um ecossistema... Conheci Brad Feld e comecei a falar, gente, o que essas pessoas estão falando, né? Acho que daí eu entrei mais no nicho do ecossistema de empreendedorismo, que é mais... de quem está criando um negócio VC backable, enfim, né? E daí tudo que vem por trás aí de todos esses pilares. Comecei a me apaixonar por essa teoria. E daí, falei, cara, isso aqui eu posso usar para, né, expandir aí o que eu tenho feito de comunidade. Porque nesses 3, 4 anos eu fiz muita coisa de juntar gente, né, com as ferramentas do Google e tal, mas não tinha conhecido ainda esse negócio do, com investimento por trás, as coisas vão a 100x, né? Então, foi esse estalo aí, quando me apresentaram a possibilidade nesse time, e acho que eu fui muito rápida em
me apresentar como a melhor pessoa. Eles queriam alguém interno do Google nessa vaga, porque era uma pessoa que ia conectar o escritório inteiro com o ecossistema, né, de algumas formas. E a outra pessoa que ia vir, com certeza, que seria o head da área, eles queriam que fosse de fora, porque teria todos já os contatos e alguém que tivesse um bom conhecimento também do governo, de como é que funciona, porque se você não tá com o governo perto, o que você faz, né? Sim. Então, o André Barrense foi a pessoa perfeita e acho que o que eu aprendi com o André também, né, Caí. Um monstro. Nossa, então a gente fez uma dupla ali que a gente combinava muitos skills ali. E a Giovana, que veio para completar o trio, que era a pessoa de marketing, também tinha uma criatividade incrível. E nós três começamos o time. Então, era uma mini startup dentro do Google com um investidor que estava disposto, né? Sim. E aí a gente fez algumas coisas muito legais ali no começo, que eu acho que a gente tinha na ponta ali a vontade de ajudar o máximo possível de pessoas, né? E tinha o prédio, né, do Google for Startups desde o começo, o campus, para ajudar. Então, enfim, o meu pai brinca. Se tivessem pedido para você escrever uma descrição de um emprego para você, você não teria escrito tão bem. Sim. E é verdade, porque eu me vi ali usando meus melhores skills para colocar a serviço, né, do fomento ali da comunidade na época 2016. Estava aquecendo, né? O que você estava fazendo em 2016, amor? Eu estava assumindo a B Startups como presidente. Olha lá. E eu tenho a sensação... E olhando para trás, a gente sempre vai ter a sensação, né, de que a gente viveu uma época de ouro do desenvolvimento do ecossistema, onde a gente tinha um alinhamento de incentivos, de empresas, de mídia, de associações que estavam construindo essa base de fomento real, né? De ir para as comunidades, de empoderar a ponta. Foi um momento muito bacana, onde eu vi ali iniciativas que levavam o nosso ecossistema para uma evolução mais rápida do que os outros até. Tivemos vários desafios ao longo do caminho, mas a minha provocação agora é... Você entrou, então, começou esse programa em torno de 2015 e você teve que conversar e interagir com o ecossistema de várias formas. Você e o Barrense conversaram com praticamente todos os agentes relevantes do ecossistema e muito na ponta também, com muitas comunidades, conversaram muito com a gente, caminharam junto com a gente na época da B Startups, etc., quando eu era presidente. O que você descobriu que estava quebrado no ecossistema? O que você descobriu que não estava funcionando? E o que você conseguiu fazer para resolver no Google e o que você viu que não daria para resolver no Google, que seriam desafios para o futuro? Uau, tá, legal. Assim, eu acho que a gente conseguiu traduzir muito bem a missão do Google de organizar as informações e fazê-las acessíveis, também para que esse código do ecossistema de startups fosse decifrado por mais gente, né? Então, acho que a gente sempre quis isso, traduzir aquela linguagem sempre americana, dos VCs, gringos, nananã, para mais gente. Eu acho que era muito a missão da ABS também, né? E daí a gente conseguiu pôr mais gente para dentro dessa bolha. A gente sempre falava, quanto mais a gente ampliar essa bolha, melhor para todo mundo, né? E como os nossos incentivos eram... Puxa, vamos fomentar mais empresas bem-sucedidas no Brasil. Então, casava muito ali. Os primeiros anos de Google for Startups, a gente estava, abrindo porta o tempo inteiro. Porque não tinha um downside. Não tinha alguém falando, não, mas isso aqui vai ser ruim por causa... Né? Não tinha. Então, era muito legal chamar todo mundo para usar o prédio. O prédio era aberto a qualquer pessoa que quisesse trabalhar de lá. Os nossos programas eram todos gratuitos, sem equity e super valiosos para as startups, né? Então, tem um monte de startup que em 2016, 17, 18 e 19, né? Nesses 4 anos... ficou com a gente lá no prédio, que hoje em dia tá com 600, 700 pessoas, né? E eu vi os founders começando ali achando que não ia dar. Então, é muito legal ver que a gente também deu um empurrãozinho, né? Alguns deles falam, não, eu só fechei o meu primeiro cliente porque eu levei ele no escritório do Google para reunião e ele ficou impressionado. Eu sei que essas pequenas coisas funcionaram muito para essas startups andarem mais rápido, né? Como você falou, a gente fez algumas coisas que impulsionaram mesmo, né? Talvez eles teriam se dado certo sem a gente? Sim, mas ia demorar mais, ia ser um pouco mais custoso, talvez não, né, estariam ainda numa outra parte da jornada. Então, a gente tem impulsionado essa galera a gerar mais emprego e, no fim, a usar mais produtos do Google, era a nossa missão. E esses 4 anos aí foram realmente anos dourados, que a gente lembra com muito carinho. Então, acho que a gente foi bem nisso. Fora isso, o time inteiro de políticas públicas do Google era muito próximo da gente, para a gente tentar fomentar
todas as conversas, né? Puxa, marco legal dos anjos lá Sim. atrás. Puxa, melhorar todo o tipo de financiamento, as coisas que tem. Né? O Sebrae também super ativo, cada vez mais perto de startups. Então, a gente foi vendo... Nossa, SP Stars. A gente pode falar de 1000 coisas aqui, né? Quando eu fui pela primeira vez num Startup Weekend, eu falei, caramba! E o Google Global sempre foi o patrocinador do Startup Weekend, né? Sim. Então, tava tudo interligado e florescendo, né? Eu não sei se eu tenho uma resposta exata para o que eu não consegui fazer. Mas eu acho que conforme o Google foi crescendo, né? E crescendo no Brasil também, né? De 200, 300, 400 pessoas lá no meio de 2015 e tal. Pô, a gente já tá com 2, 3 mil pessoas, O Google tá com 3 mil pessoas no Brasil. Fica um pouco mais burocrático e fica um pouco mais difícil de você mexer a máquina, né? E acho que o Google como um todo também, 10 anos depois... A máquina é mais lenta. É um gigante transatlântico, né? Então, mesmo que a gente seja lá dentro uma célulazinha que tenta se mover rápido, você vai se esbarrando, né? Sim. E os incentivos começam a ser outros. Aquele fomento inicial que precisava... Agora já tá lá. Já tem outras pessoas fazendo também. Já tem outras pessoas fazendo. O prédio mudou o seu próprio propósito, né? Então, as coisas vão ficando um pouco mais... Não tá oceano azul, né? É sempre oceano azul para quem quer fomentar empreendedorismo, mas para você ter uma empresa grande por trás, ela tem que falar, tá bom, mas que a gente está fazendo, por quê? Né? Então, eu acho que isso foi o que mais, assim, eu vi acontecer nesses 7 anos que eu fiquei no Google for Startups. Ainda, nossa, quando eu vejo o trabalho que eles fazem com o fundo para os Black Founders, eu falo, puxa, tem que ter alguém que nem o Google por trás disso para começar. Então, chegou a 50 e poucas empresas investidas. Olha que fomento incrível. Muito legal. Né? Exijur, que é a nossa startup portfólio. Exato. Nossa, Vinícius, incrível. Tenho muita sorte de ter conhecido essas pessoas que talvez fossem aqueles que estavam fora da bolha no começo. Né? E daí vão achando o seu way-in ali. E acho que o Google ajuda com capital, que é o mais importante, né? Então, uma das coisas que me frustrou um pouquinho no final do Google foi... Puxa, a gente queria ter mais dinheiro para investir nas startups. Mas a gente não é um fundo de VC, então... Ok. A gente tem lá... Eles tinham lá, né? O Google Ventures, Sim. Google Capital, lá. O Black Founders Fund, em certa instância, com, acho que, $3 milhões ou alguma coisa assim, que já é expressivo... Mas eu falava, puxa, eu quero estar mais perto disso. Comecei a entender mais do mundo de Venture Capital. Comecei a investir anjo, também fiz alguns. E fui vendo assim, puxa, isso aqui muda o jogo. Porque a gente está escolhendo a mão de quem está recebendo dinheiro. E as pessoas estão escolhendo... Quem são essas pessoas? Elas são todas parecidas, vieram do mesmo lugar. Eu quero estar mais perto disso, quero fazer parte dessas decisões, né? Comecei a conversar com alguns VCs. E ver que, puxa, o meu próximo passo eu queria estar mais perto... dessa parte, tipo, para onde que tá indo o dinheiro, como é que a gente tá ajudando os empreendedores que não têm esse código decifrado a saber como receber investimento. E acho que daí foi ficando mais claro para mim que é o meu próximo negócio, né? Eu queria estar mais perto. Até lá no Google estava se desenvolvendo uma área de relacionamento com VCs, mas não é a mesma coisa, né? Você tá dentro de uma Big Tech, você tá na ponta que tá sofrendo mesmo na montanha-russa, né? E eu acho que eu queria aquilo também. Então, para mim, tava um bichinho, assim, coçando. E aí, esse bichinho do Venture Capital começou ali a te provocar, você já tinha brincado ali no Black Fund do Google, e aí você decide me colocar para escanteio e se associar ao Brian, que é muito mais bonito, sexy, talentoso do que eu, e deixou de escanteio o Amor e Pinho Investidores VC, e começou uma jornada de VC com a Latitude, que eu sou um grande fã do Brian. Brincadeiras à parte, fico feliz de você estar na Latitude, porque tenho grande admiração. Conheço o trabalho de vocês há bastante tempo, sou um grande fã do Brian há muito, então é ótimo isso. E eu quero que você conte um pouco pra gente, então, aqui, o que é a Latitude, o que ela está resolvendo que você descobriu lá no Google. Você falou, cara, eu queria ter mais grana, eu queria poder botar mais grana, pegar a mão desse cara, escolher a dedo ali, porque alguns fazem a diferença. Em que momento desse ecossistema... Qual o contexto que a Latitude entra, que ela quer resolver? Qual é o gap no mundo do mercado de capital que vocês estão solucionando hoje?
Maravilha. E eu acho que você tem razão quando você fala assim que o Brian é uma pessoa incrível, porque eu vi, realmente, ele foi um founder que furou a bolha. Porque ele não tinha as credenciais, ele não sabia o que era Venture Capital. E ele fundou a Viva Real porque ele sofreu um problema ali, não conseguia achar um apartamento para morar. Falou, nossa, eu preciso começar esse negócio. Ele foi muito... inteligente em ver que a Colômbia, que era onde ele estava, era um mercado infinitamente menor também do que se ele olhasse para o Brasil. Sim. E ele teve essa coragem de falar, acho que eu vou ali para o Brasil. E ele veio e criou uma empresa gigante aqui, né? Sim. Então, acho que essa parte da trajetória do Brian me inspira muito. E daí ele querer depois fazer esse give back, né? Organizando uma comunidade que tem acesso a capital, né? Acho que daí várias pontas do que eu procurava fecharam ali no que a Latitude estava se propondo a fazer, né? E para completar, a co-founder dele, que é a Dina, que eu conhecia há muito tempo e já admirava muito, porque ela é uma sumidade em tudo que tem a ver com growth, né? Levou o Duolingo de 2 milhões de usuários para 300 milhões em 5 anos. Fez um baita de um negócio global que não é tão comum a gente ver, né? Então, aprendi demais com a Dina numa fase que ela veio ser mentora pra gente no Google, porque um amigo em comum nos apresentou. Ela foi super do give back e a gente ficou próxima. Então, quando eu vi ela e o Brian juntos, eu falei, não, gente, eu tenho muito pra aprender desses dois, né? E eles estão querendo que eu vá porque eu tenho algumas coisas pra oferecer, né? De tanto que eu conheço o ecossistema aqui no Brasil e tal, que eles não têm tão vivo ali no time, né? Então, por mais que o Brian tenha todos os contatos possíveis, eu tava numa parte mais chão de fábrica que ele, né, já não tava mais tão conectado, assim. Então, acho que foi um namoro, assim, que virou casamento muito rápido, porque a gente já falava a mesma língua, né? Então, enquanto eu tava no Google, eu fui mentora deles, aí dei um ou outro talk também pra comunidade, e daí eu vi que eles estavam juntando comunidade, que é uma paixão e uma coisa que eu faço naturalmente, né? Eu não preciso me esforçar pra trabalhar em comunidade, porque já é do meu DNA. Sim, eu sou essa pessoa, né? Eu tô vendo você aqui, eu já vou... Vi alguém passando ali que eu acho que eu posso te apresentar, eu vou te apresentar. E quero que vocês dois se conheçam, porque eu acho vocês incríveis. Então, eu faço isso o tempo todo, meio naturalmente. E tem gente que precisa... fazer... não, eu preciso ser intencional no networking. Gente, networking, eu não sei, eu nasci com um chip de 5 vezes networking, porque eu faço naturalmente. E para eles isso era muito bom, né? Então, levei esse strength, essa fortaleza minha para lá, e comecei a aprender que era uma vida de uma startup early stage, ainda definindo o seu modelo, né? Porque a gente tem um fundo, investimos um fundo em early stage, bem early stage, pre-seed, quase anjo. Já investimos em 120 startups na América Latina inteira, metade no Brasil, e decidimos que deu certo e que a gente ia para o fundo 2. Então, tendo o fundo por trás, eu falei, nossa, isso aqui é um motor da gente, né, chegar em mais gente. Só que não é só o fundo, né? A gente tem a comunidade com os programas. Então, isso para mim foi, puxa, eu posso juntar uma coisa que eu sei bem e que eu posso ajudar com uma coisa que eu não sei e quero aprender. Eles me deram esses dois lados, né? E falaram, beleza, o que você quer aprender, a gente vai junto. E o que você pode ajudar, puxa, põe o pé no acelerador. E acho que a terceira coisa que mais me chamou a atenção na Latitude foi o fato deles quererem ser uma startup também. Então, a gente pegou um investimento anjo para construir o nosso próprio produto, a nossa fintech, né? Então... não tá bom só ser fundo de Venture Capital comunidade, a gente quis entrar nessa seara aí, que é muito mais difícil e tem outros elementos de passar por MVP, achar Product Market Fit, achar quais são nossos canais, ir pro Go-to-Market na América Latina inteira de uma vez, ou começa pelo Brasil, Então, assim, tem a comunidade por trás para nos guiar, e é o que a gente sempre fez. A gente vira pros founders e fala, o que vocês estão precisando? Gente, a gente fez isso aqui, é útil. E eles são totalmente transparentes em dar feedback. Então, realmente, é um modelo que está se alimentando. A gente ainda precisa colocar as peças todas no lugar, mas eu vejo um futuro, assim, muito, muito interessante de várias coisas, não só uma. Eu acho que se eu fosse só para um fundo, eu ia ficar chateada. Eu também acho. Eu, apesar de... Eu converso com os nossos grandes mentores, todo mundo tem os seus mentores, né? E aí, quando eu converso com o Rigonati, quando eu converso com o Anderson Teis, etc., Manuel Lemos, estava lá no Cuba, encontrei com eles. Eu falei, então, cara, estamos indo aqui para esse negócio do capital da gestora. Ele, rapaz, foge desse negócio. Pô, vai para esse lugar aqui que é mais fácil. Eles passaram, né? Passaram. Eu falei, eu sei, bicho, mas tem algumas coisas aqui que eu quero fazer do meu jeito. Eu acho que a brincadeira tá aí. O que você quer fazer do seu jeito, né? Porque
quando a gente quer fazer do nosso jeito, não importa muito. Importa, óbvio, né? A gente quer lucrar, ganhar, etc e tal, mas a gente quer resolver algumas coisas. E fazer do nosso próprio jeito, às vezes, é a jornada mais difícil para se ganhar dinheiro, mas é a mais legal quando você acha. Então, eu sou um apaixonado por tentar fazer as coisas do nosso jeito. Eu acho que a gente também redesenha aqui o investimento anjo. E eu acho que players como a Latitude estão tentando redesenhar também o que está errado em algum pedaço do Venture Capital, que leva para a minha pergunta. A Latitude é para todo mundo? Para quem é a Latitude? Então, eu vou falar um pouquinho da parte do redesenhar antes de entrar na resposta. A gente tem certeza que a comunidade e o fundo estando juntos, e os dois muito ativos, a comunidade ela veio antes, né? Não é assim, agora que eu investi em um monte de gente, então eu vou criar uma comunidade entre eles. É assim, não, eu tenho uma comunidade e eu vou, ao máximo, tentando fazer com que eles estejam prontos para um investimento, né? E a gente co-investe com um monte de gente e adora ver que dá para fazer comunidade com os VCs também. Claro que às vezes você tá ali querendo o mesmo deal e não tem espaço para todo mundo. Acontece, né? Vida real. Mas, na maior parte do tempo, acho que a gente consegue ser bem colaborativo nesse early stage aí que precisa tanto, né? E acho que a gente está tentando fazer do nosso jeito puxa, estamos te ensinando os códigos que vão fazer você cortar caminho para falar com os investidores, né? Seja os anjos, né? Que vocês fazem esse trabalho de também ajudar eles a entenderem o que o founder tá procurando, né? O que eles podem... eles e elas podem ajudar os founders aí a se preparar melhor. Então, eu acho que a gente está tentando, sim, ser mais amigável e não ser uma coisa tão... não, isso aqui é um clubinho e que só entra quem já sabe as regras, né? Então, mas, ao mesmo tempo, tem algumas regras que, se você não souber, você não joga, né? Então, a sua pergunta foi boa, assim. Não é para todo mundo, porque você precisa estar querendo jogar um jogo que vai exigir várias coisas de você que, às vezes, você nem sabia que vai exigir, né? Você está disposto a ter patrão de novo, a ter que crescer a uma taxa muito elevada. Você tem que saber que o seu negócio suporta aquilo. Sim. Porque senão você tá já set for failure, né? Então, assim, eu quero dinheiro de VC. Tá bom, mas vamos olhar aqui. Qual é o tamanho do seu mercado possível? Se não tiver, não adianta. É melhor você ir para outro caminho que vai poupar dinheiro e dor de cabeça de todo mundo, né? Sim. Então, esses pequenos pedacinhos do jogo do VC, que às vezes, acho que é um erro do ecossistema geral, fazer ser mais glamuroso do que né? Porque todo mundo fala, não, se eu não pegar dinheiro de VC, então eu não sou um empreendedor bem-sucedido. Eu devia ter ido pela rota do VC. Não, mas não é todo mundo que precisa ir pela rota do VC, né? Então, eu acho que a Latitude não é para todo mundo nesses termos. A gente precisa que o seu negócio seja VC adjusted, né? Uhum. E se não for, a gente vai fazer mal para você. Sim. Né? Porque a gente vai te ensinar os triggers ali, o que você tem que fazer, que talvez não seja o melhor para o tipo de negócio que você está criando, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente está sendo muito claro. Os produtos que a gente está criando, a comunidade e o capital, são para quem vai pegar a rota de VC. Pode ser que você fale, não, mas eu vou bootstrap até não sei onde, daí eu vejo. Tá, mas tem outras coisas para você analisar, né? Isso também é uma coisa que eu fico... Eu já vou até inserir um outro assunto, você me pega na carona. Eu também fico pensando com o meu negócio lá em casa. Nossa, como é que eu pego dinheiro? Como é que eu faço isso acontecer de uma forma mais escalável? Como é que eu pego uma fábrica e faço ela ser mais inteligente em termos do digital e tal, mas também de poder virar um modelo de negócio que seja provável de ser investido por investidores profissionais, né? Sim. E não só um lifestyle business e tal. Então, isso tudo é pesadelo para mim, porque eu acordo pensando como é que eu vou fazer isso lá em casa, né? E pôr o chapéu. Então, mas eu já cheguei à conclusão, não é para todo mundo. E talvez esse negócio do meio ambiente, a gente vá resolver algumas coisas de forma escalável e outras não. Do things that don't scale... no seu 10x, entendeu? Sim. Tem que fazer things that don't scale também. Então, enfim, eu já... Antes eu ficava assim, não é possível que eu não consiga ter um modelo escalável. E daí eu fiz as pazes um pouco, sabe? Aceitou. Mas é isso. Eu acho que daí voltando pra Latitude. Puxa, eu posso aprender, né? O meu marido que é founder, né? Cara, aprendi tanto com esse negócio de MVP, PMF. Todas as coisas que você leva o seu negócio a ser mais eficiente.
mas não necessariamente você precisa modelar ele para poder receber dinheiro de venture capital. Sim. E deixa eu te fazer eu vou fazer uma provocação aqui, eu vou entrar num tema polêmico, mas antes, para a gente poder dar uma respirada aqui também, eu quero aproveitar esse break aqui para te dar um presentinho. Você já me deu alguns, né? Eu vou te dar um presentinho também. Poxa! Nosso time delícia. do Investidores VC escreveu uma cartinha à mão, Aninha, fez com todo carinho. Você está recebendo a nossa camisa exclusiva da reserva, a camisa do Exit. É a camisa que quem faz a imersão no Investidores VC recebe. Foi feita pelo Degrossi junto com a reserva. É exclusivo, não compra na internet. Uau! Poxa, então adorei. E não é linda. comprado no site da reserva, não. É uma parceria Investidores VC Reserva com Degrossi. Parabéns, muito Amei, obrigado. Obrigada. O time tem mimos aqui também. Lindo. Pretinho básico que não sai de moda. A gente está com 30 e poucos minutos, 30 e tantos minutos, já passamos da metade aqui do nosso programa. Eu vou entrar num tema polêmico aqui que a gente ainda não falou. E pega o fio da meada para você entender aonde eu quero chegar, tá? Você sempre me provocou positivamente e do jeito certo com questões relacionadas à diversidade, presença feminina e etc. Nas startups, nos conteúdos, no Investidores VC, na BS, etc. A mala. Não, mas era justamente aí que eu ia Tá bom, entrar. você falou do jeito certo. Do jeito certo. Porque, aí vem a provocação, não me odeiem. Eu conheço algumas pessoas, e aí estou falando de empreendedores e empreendedoras negros, negras, trans, etc e tal, que representam a diversidade. Alguns, e são poucos, usando da diversidade ou da própria questão da presença feminina, etc., às vezes me cutucam e me imputam não o questionamento de ei, vamos trazer isso para discussão, vamos ser mais amplo, etc., mas criam um pouco da culpa e do problema porque, de certa forma, essa provocação do por que você não está fazendo? Quem deveria estar fazendo? Não sei o que, blá, blá, é o que gera a urgência no cliente para que ele contrate as soluções. Estou dando um exemplo específico de um empreendedor ou empreendedora que usa muito a questão da causa para cutucar o mercado e provocar a problemática para que isso gere uma urgência no cliente para contratar ele. Empreendedor tem que dar o jeito dele. Eu respeito. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que causas que precisam ser discutidas porque existe uma divergência de equilíbrio precisam ser proativamente provocadas num nível mais alto. O ativismo sempre tem que gritar, senão não é escutado. Só que você acha um jeito muito equilibrado de fazer isso. Como é que você enxerga esse posicionamento da diversidade, que o Google também faz de forma muito equilibrada? E como que você pretende levar isso para a Latitude também? Existe espaço para isso no Venture Capital não subsidiado por um gigantão do Google? É difícil fazer quando você está num jogo mais de retorno de capital. Como é que você enxerga isso agora que você saiu da mãezona, da nave-mãe Google, que dava todo o suporte para você fazer isso do jeito certo? E como é que você enxerga os empreendedores nesse sistema, já que você é uma das que provoca essa diversidade? Queria o seu overall sobre tudo isso, dado que é um tema polêmico e que eu enxergo espaços para construir muita coisa, espaços para crescer o ecossistema como um todo, necessidade de ter essa discussão, mas, ao mesmo tempo, acho que existe um certo equilíbrio que a gente está chegando nele, mas ainda não chegou. Obrigada por abrir esse tópico. Acho super importante a gente falar. E eu aprendi muito, né, nesses 10, 12 anos aí de mercado mais próxima do público e em como eu me posiciono. E também aprendi muito desde 2020, quando a gente começou o Black Founders Fund, do papel do aliado, né? Eu fui como uma aliada tentar colocar o projeto de pé. Perfeito. E muitas vezes o jeito que eu tentei colocar de pé, eu recebi
Olha, deixa eu te contar que não é bem isso que a gente precisa. Tá. E eu recebi e falei, legal, eu sou branca, não sei, então me conta, né? Me explica. E daí foi bom porque eu me coloquei num papel de aprendiz ali também, mas me movendo rápido, aprendendo rápido, porque não dá pra você fazer o mesmo erro várias vezes. Aí eu acho que, né? Só que tinha a mãezona por trás, sim. Então a gente podia errar e rapidamente já reconstruir, né? Eu aprendi muito no meu primeiro ano no Google for Startups, quando eu ficava assim, que saco, só me chamam pra me falar só porque eu sou mulher. E eu ficava assim, eu não escolhi isso, eu quero falar de outras coisas e tal. E uma vez eu desabafei com a Camila Schutt. E eu falei, eu não escolhi pegar essa bandeira e sair com ela. Se eu tivesse escolhido, ok, mas eu não escolhi. Ela falou pra mim, Fê, você tá errada, você não escolheu bandeira nenhuma. Você é a bandeira, só por ser mulher e tá no lugar que você tá. Naquele dia, me deu um insight. Cara, só de eu já estar dentro, eu não tenho escolha, eu tenho que me posicionar. Sim. Eu acho a omissão uma das piores coisas que a gente tem, né? Então, se eu não for falar do que eu sinto, de como eu vejo, é que eu tenho uma parceria com meu marido full, assim. Os dois cuidam da casa, os dois cuidam dos filhos, os dois querem ter carreira e ser bem-sucedidos. Se outras pessoas têm outras divisões em casa, tem que ser o que funciona para cada um. Eu não acho que tem um só. As minhas amigas que decidem, eu não vou voltar da licença porque eu quero ficar com meu filho. Mas é uma decisão. É uma decisão, ninguém forçou elas, né? Sim. Então, eu acho que cada um tem que escolher o que faz bem para si naquele momento da vida. E tem que ter as condições de fazer o que você queira. Quando você vai lá e todas as portas estão fechadas, aí eu acho que é o ativismo. Sim. Né? Então, eu falo muito do meu lugar mãe, mulher que voltou de 2 licenças e foi super acolhida, que foi promovida grávida, que voltou de licença e teve um chefe falando, aplica aqui. Porque você volta de licença, você tá no escanteio, normalmente, você né? tem um medo de voltar e de não estar ali, né? Sim, e você não tem suporte, todo mundo tá te olhando meio assim. E teve que ter alguém para substituir você nesses dias. Exato, e daí você tá com medo de ver como é que foi. Então, quando você encontra um ambiente que isso já não é tabu, né? Eu acho que você já tá num lugar melhor. Não é comum, não é todo lugar, né? Aí, falando um pouquinho mais dessa dança do ecossistema entre os empreendedores e que estão forçando a causa, ninguém vai fazer isso por eles, né? Então, assim, se eles não levantarem a mão e falarem a gente precisa disso, disso e disso, os aliados, eu acho que estão cada vez mais cientes do seu papel. Então, assim, eu vejo partners de top VCs chegando para mim falando, puxa, eu tô abrindo slots para mentorar female founders em early stage. Você tem alguém para me indicar? E eu não fui atrás deles, eles que vieram me perguntar. Tipo, então isso não acontecia 5 anos atrás, Sim. né? Então, já é uma coisa assim, as pessoas sabem do papel delas com o poder que elas têm na mão. E talvez tiveram filha e mulher, né? E viram assim, ninguém abre a porta pra minha mulher, deixa eu ver se eu abro a porta pra uma outra mulher, né? Sim. Então, acho que começa a sentir na pele e as mulheres e também as pessoas negras nesse sentido do que a gente fez com o Black Founders Fund estão entrando na bolha e sendo mais ouvidas. Mas é natural que elas não estejam no mesmo patamar de histórico, né? De tudo que já passou, de tudo que já tiveram de experiência, de tudo que... Porque são anos e são centenas de anos de reparação. Sim. Que a gente tem que fazer. E eu aprendi isso. Assim, eu tô falando com toda... do alto de quem estudou pra caramba e falou, cara, é uma reparação que cabe a mim fazer também. Não é culpa das pessoas negras que elas não estão com 50% do poder e né? Porque foram 300 anos de apagamento, né? Então, cabe a nós, brancos, também olhar e falar o que eu posso fazer para melhorar isso rápido, né? Então, entrando um pouco na prática, a gente tem dificuldade, sim, na atitude. Tipo, como é que a gente faz para atrair o pessoal para vir para perto? E daí, esse foi um dos meus maiores aprendizados práticos, tá? Você, como branco, chegar e falar assim, puxa, olha como eu sou legal, tô te dando espaço, eu vou te dar pra você vir e fazer parte do programa, convida toda a sua rede de gente legal e vem. Tá, você acha que isso resolve o problema? Porque eu vou chegar lá e vai ter 1000 coisas que já estão estabelecidas, né? Então, não é só você se sentir o white savior e falar, vem aqui que eu tô te abrindo espaço. É você também fazer o certo de fill the gap, né? Das coisas que estão ali estabelecidas. Então, é um pouco além, né? E tem a Dani Junco sempre fala uma frase que eu gosto muito. Se você não tá te custando nada, você não tá ajudando tanto assim. Você vai ter que abrir mão de alguma coisinha ali. Bela frase, hein? Né? Tem que custar alguma coisa pra você ser um aliado de verdade. Sim. Nem que seja a sua reputação. Porque eu acho que a primeira coisa que eu coloco na linha é... Cara, eu tô pegando essa pessoa, tô colocando a minha reputação e tô indo falar pra uma outra pessoa sobre ela. Essa pessoa vai confiar em mim
e vai falar, beleza, abro a porta. Então, no mínimo, a sua reputação é o que você tá colocando na mesa, sabe? Sim. E assim, como eu criei uma rede que eu sempre fui muito transparente e muito... Acho até justa, não sei qual é a palavra, mas tipo, é sempre... Eu não sou taker. Eu sempre fui mais giver, sabe? Então, a minha rede é meio... Eu amo esse livro, tá? Give and Take, amo. Como é em português? Esqueci. Adam Grant, Give and Take, procurem. Nos relacionamentos, tem gente que é naturalmente mais taker, que quer sempre pegar, e tem gente que quer sempre doar mais. Só que quem doa muito também se ferra. Tá? Então, você não pode ser giver too much. Porque senão você vai ser sempre o que tá... Tipo, triste com todo mundo. Ai, não me reconhecem. Ai, ninguém fala que eu sou legal. Você dá, mas você não tá dando pelas razões certas, né? Sim. Então, eu sempre tive um balanço bom no meu give and take, que eu acho que eu tenho essa condição de fazer muita porta abrir para outras pessoas. E os lugares que eu ando também, né? Poxa, 10 anos de Google. Qualquer pessoa quer abrir a porta pro Google, né? Então, eu sempre fico muito feliz de ver como tem muita gente com... ótimos propósitos e caráter em alguns lugares estratégicos do Google, porque as portas vão se abrindo muito rápido ali, né? Você pode falar com qualquer pessoa, porque você tem um logo do Google. Sim, então, sim. é uma mega responsabilidade. Então, graças a Deus que o Google usa para abrir portas para quem não tem esse canal aberto, né? Então, na Latitude, uma coisa que eu me orgulho é que o nosso próprio time de investimento, que é, na sua maioria, branco e masculino, vira e fala, tá, qual vai ser o nosso KPI de screening para diversidade? Ah, tem que ser 50%. E daí, um dos meninos, que é argentino até, olha lá, mais uma diversidade, falou assim, eu acho que tem que ser 51. Tipo... Então, assim, mas é emblemático, entendeu? Sim, é sim. simbólico ser 51. Claro. Né? Então, a gente tá tentando, mas é isso. Putz, dá mais trabalho. O outbound que chega não é diverso. Não é. Sim, não é. Então, você tem que ir no... Desculpa, o inbound, O né? inbound, você tem que pescar. Exato, você tem que ir atrás. Se você ficar lá sentado esperando, não vai chegar. Então, a gente sai da nossa zona de conforto todo dia para falar como é que a gente fala para essas pessoas que a gente quer ajudar, mesmo que elas não estejam prontas ainda, né? Então, ter a Dina como COO, acho que é uma mega de uma ajuda, porque não são só homens virando e falando, a gente quer ajudar, né? E eles mesmo ouvem no dia a dia com a gente... eles perguntam, como vocês se sentem sobre isso? O que mais que a gente deveria fazer? Então, assim, não é perfeito, mas pelo menos as pessoas estão abertas a conversar. No lugar que a conversa nem tá ainda, Amuri, aí eu acho que é o maior problema, né? E eu concordo com você, tem um desafio grande, a gente vive esse desafio aqui também. Para você ter uma ideia, né? Quando você falou inbound, né? O deal flow, ou seja, a quantidade de leads que chega com diversidade, não é 51%. Não. E aí eu estava me questionando isso e fazendo um estudo rápido ali no nosso portfólio das últimas startups que mandaram reportes que a gente tem acompanhado, etc. E aí eu estava dando uma olhada na representação ali, eu falei, cara, deixa eu olhar aqui um par e passe para ver quantos empreendedores estariam dentro de um grupo de diversidade que eu considero que seria bacana aqui. E um número ali de, sei lá, era menor do que 20%. E aí me veio essa dor de cabeça que eu falei, pô, cara, mas é super difícil, porque por mais que eu queira, eu tenho que ativamente ir atrás do portfólio, que nem você falou, né? Cherry pick, para eu falei, cara, deixa eu trazer para diminuir essa diferença aqui. E aí eu fui conversar com um investidor anjo, que não é tão ativo quanto eu sou, mas é ativo, negro. E aí eu perguntei para ele, eu falei, cara, das últimas 20 startups que entraram no seu portfólio, quanto... Já está sabendo a resposta, né? Aí eu falei, quantos são empreendedores negros ou empreendedores negros? Ele, pô, pelo menos uns 70%. Achei que não ia. Ufa, que bom. Não é. Ah, 70 não é? 70 é. Ah, ufa. Então, olha que loucura. A tese ainda precisa ser validada, mas... É a visibilidade. É a visibilidade da identificação. Sim, sim. Então, enquanto investidores VC for Amuri, branco, etc e tal, não sei o quê, enquanto a minha base de investidores, a gente tem, sei lá, 18% mulheres, entendeu? 8% ou 12% negros Vai e negras. representar esse valor. Enquanto ainda for menor do que os 80% homens, héteros, etc., a identificação não vai acontecer. Eu ainda consigo achar, ainda consigo procurar, mas identificação não vai acontecer. E já esse investidor... ele tem identificação na raiz, então ele mesmo sendo um investidor individual, ele tem um deal flow maior com diversidade do que eu.
E esse é um desafio gigantesco, né? Vocês têm a Gina, tem você, que já pulsa um pouco isso. Eu vejo que esse é o desafio das redes que ainda não falaram X% dos nossos investimentos serão, ou criamos um fundo 3, que agora é um diversity. Você tem visto no mercado fundos ou iniciativas de redes focadas em diversidade? Por exemplo, cara, esse fundo aqui abriu um novo fundo só para female founders. Esse aqui abriu só para black founders. Tá acontecendo esses nichos, como eu tenho visto, por exemplo, para ESG? ESG tá mais na agenda corporativa, Isso. né? E essa agenda... Mas os CVCs também, os fundos, muitos estão apostando pesado na agenda ESG, mas eu ainda sinto dificuldade na agenda diversidade. O que eu acho que tem de boa notícia, que nos Estados Unidos já tem um monte de fundos só com partners negros ou que só investem. Então, assim, eles estão alguns anos à nossa frente, fato, né? Então, quando eu olho para isso, eu falo, legal, se lá esse mercado já tá mais avançando, e fundos grandes, 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, né? Então, né, e ficando maiores conforme eles vão investindo, levantando os próximos fundos. Então, eu adoro olhar Collab, que é um fundo por uma empreendedora negra que vendeu a startup dela para a Amazon, depois foi ser head do Google for Startups lá nos Estados Unidos, e dela saiu para fazer isso. Que mal. Né? O próprio Harlem Capital, que tem uma galera muito boa. Muito legal, conheço. Então, tem vários que a gente aqui ainda não tem. Mas precisa ser essa coisa que tá bom, tá amadurecendo. Daqui a pouco o Vini faz o exit dele e vai se juntar com outros 2 ou 3, vai fazer um fundo deles também. E precisa ser eles por causa da identificação, né? Ou precisa ter uma causa por trás. Então, acho que é a roda que gira, né? Sim. Quando o anjo volta, né, amor? E a gente sabe bem. Leiam Bradfeld, gente. Do empreendedor vira anjo, que daí depois o próximo passo é abrir seu fundo de VC, lá, tá bom. Não é sempre linear, mas o mercado tem um jeito de amadurecer, né? Sim. Então, eu acho que aqui eu amei, tipo, esse ano passado, surgiu o primeiro grupo de investidoras mulheres negras, que é o Black Wing. Então, já já juntou uma galera, com né? certeza. Tem o Conselheira 101, que foi a Liz e a Jandara se colocaram de pé, que é para mulheres negras saberem como se tornar conselheiras de empresas. Então, assim, são poucos. Se eu citar aqui, eu chego a 10, mas já tá tendo, né? Então, a gente tem que incitar. Então, eu sempre tô atrás. Cara, o papel que a Maitê tem no Maitê Lourenço, tem né, desde que começou o Black Rocks. Ela tem a gente tem uma dívida com ela, né? Ela começou um negócio e abriu o mato também. Sim. Então, mentoria com mentores negros e negras para startups. Enfim, que a gente foi formando, né? Ela e quem ajudou, né? Então, um monte de gente ajudou. Tem alguns corporates por trás, né? Então, as pessoas... estão indo, né? A Maitê, o próximo passo dela é levantar um fundo, né? E ela já tem commitments. Então, assim, a roda tá andando. Mas ainda, se a gente for ver, no forceps, né? Sim. Então, tipo, mas... eu acho, amor, agora você falou que eu provoco sempre do jeito certo. Acho que eu vou provocar mais uma vez. É muito legal você falar o que vocês estão fazendo. E, por exemplo, esse partner que eu te falei, que chegou para mim e perguntou, puxa, você tem alguma mulher para eu mentorar? Eu fico pensando o dia que você falar disso com um amigo seu, um investidor, né, uma pessoa igual, e um dia que esse cara chegar para um outro brother dele também e falar, pô, você tá mentorando alguma mulher? Porque daí, aí é um outro passo, né? Tipo, primeiro, legal, tem eu aqui que vocês podem falar. Eu sei que você fala com mais gente. Mas outro dia, por exemplo, e eu vou falar porque é legal, né? Eu soube de várias empreendedoras que vieram no poker de vocês. Sim. Então, assim, e é um clubinho, né? Você tá ali com seus amigos. Não é aquele momento, nossa, eu preciso pensar o que tem aqui de diversidade. Tipo, pô, a vida não precisa ficar tão chata assim, sim, né? Sim. Mas acho que daí, naturalmente, você falou, nossa, essas empreendedoras cabem aqui. Então, já cabe. Antes não cabia, sabe? Sim. Então, tô tentando dizer isso. Acho que as conversas estão começando a ser mais naturais, em vez de... vamos chamar as mulheres para falar de diversidade. É tipo, você pode virar pro cara que tem um fundo e falar... Pô, como é que tá o deal flow de vocês? Né? E não só assim... vou fazer essa pergunta pra Fê, porque eu sei que ela se importa. Sim. Entendeu? Sim. Então, tô feliz com o progresso, mas continuo ansiosa por mais. Eu acho que você tá certa. E eu acho que tem essa questão... dos LPs que podem atrair a representatividade, que eu acho que isso é muito forte. E eu acho que também as questões dos exemplos de vitória, né? Por exemplo, quando a gente estava em 2000 e poucos, 2010, etc., a gente ainda não tinha
um unicórnio brasileiro. Então, a gente ficou em busca desse unicórnio brasileiro. E aí, quando veio o primeiro unicórnio brasileiro, começaram as manchetes na Globo e etc e tal, e blá, blá, blá. E aí, hoje, já é normal a gente entender que startups podem ser compradas, fazer IPO e etc e tal. E não era, tá? 2015 não era. Não, M&A era tipo, uau, nunca ouvi falar. Uma startup fazer IPO só nos Estados Unidos. Exato. E aí a gente começou a ter aqueles empreendedores que fizeram saídas e viraram investidores. Então, aquelas histórias que são as primeiras histórias de eu vim com nada, eu comecei com nada, criei um negócio legal e olha só onde eu cheguei e agora eu posso ajudar os outros. E aí a gente chegou na geração onde agora a gente começa a ter as histórias de fundadoras com extremo sucesso, Solids, etc., com captações gigantescas, Exit e a Junqueira no Nubank, e essas referências. A própria Pismo tem 2 fundadoras mulheres. Sim. Né? O último unicórnio recente. Então, exato, exato, né? Para Visa, né? E eu acho que são essas fotografias das vitórias que vão aumentar o deal flow natural de 20 e poucos %. Porque minha mãe é uma superativista, mulher, negra. Gente, eu amei conhecer a sua mãe. E dura também nas palavras quando ela quer provocar e etc. E ela bateu muito quando a gente estava num evento recente em que ela falou isso. Ela falou, enquanto você está falando do problema do deal flow, eu falo do problema em que aquela criança sequer enxerga a possibilidade de tentar ser aquilo, porque ela não tem representações para isso. Então, se você não consegue fazer o deal flow, pelo menos dê espaço ou voz para os casos que estão dando certo. É isso. Se você não tem um, mostra os outros. Entendeu? Eu falei, caraca, é verdade, bicho. Então, algumas provocações são necessárias. Eu quero aproveitar esse último pedacinho do nosso papo, porque a gente falou lá no início que a gente ia falar de meio ambiente, de um pouco de tecnologia, muito de investimento. A gente passou por tudo. Passamos por esse entendimento e construção de ecossistemas, passamos um pouco por venture capital, passamos por esse entendimento de que a diversidade é um fator de conquista de mercado, de produtividade, de eficiência, de adaptação. E startups é tudo sobre isso, né? Se adaptar para continuar crescendo. E você falou logo no início do papo, deixou cravado aqui, sou empreendedora também. Tipo, ó, tô com meu pezinho aqui. Não só no DNA da Não família. sei se de VC, mas sou. Conta pra mim, cara, como é que é essa parte de meio ambiente, social, empreendedora, com a Tal. Eu quero que a gente feche esse papo aqui com esse tom empreendedor de um negócio que eu já recebi meus presentinhos na época da pandemia, né? Acho que sim. E adorei, achei super caprichado, bonitinho. Por que isso? E qual é o papel dessa construção que você gosta de tecnologia e meio ambiente que a Tal tem hoje na sua vida? É o que você gosta fora trabalho? É essa questão da natureza, do campo, empreender te renova? Traz um pouquinho aí desse lado Fecalói fora ecossistema de startups. Boa. Puxa, obrigada pela provocação. Realmente é um lado muito presente. A gente mudou para o interior, eu, minha família, e outros amigos numa comunidade. Então a gente mora com 6 famílias no mesmo lugar. Ai, que maneiro. E a Tal é lá dentro também. Então, no começo, era um sonho meio conjunto de todo mundo de ter algum negócio que fosse gerar, né? Fosse, primeiro, mostrar o nosso estilo de vida, que a gente estava ali para construir alguma coisa que fosse super sustentável. E daí, achando o modelo, a gente queria que aquilo também gerasse frutos, né? A pandemia no meio realmente atrapalhou muito. A gente tem um desafio que o bambu é um negócio inexplorado no Brasil. Na África e na Europa já tem um pouco mais de usos, tanto para comida, têxtil. Aliás, reserva, vou atrás de vocês, porque a gente está desenvolvendo uma fibra de bambu, que na Ásia já é muito usada. Legal. Enfim, a gente tem uma parte de P&D que a gente sabe que a gente tem que usar nesses lugares mais tecnológicos, só que ainda não chegou nem maquinário no Brasil, nem a tecnologia é muito cara ainda. Sim. Se você quiser começar um negócio desse, você tem que importar tudo da China e ter um investidor por trás e tal. Mas aí é um papo, vou até fazer meu pitch depois. Então, a gente queria achar qual a vertente do bambu que a gente pode plantar e que a gente pode desenvolver produtos, né? A gente começou com o mais simples, que eram brindes, alguns produtinhos que são de plástico hoje em dia que a gente consegue fazer de bambu fácil. Eles não são mais baratos, porque se você importa da China é mais barato. E eles também não são
O plástico dura para sempre, como a gente sabe, e o bambu não. Então, eles são orgânicos e tal. Então, tem o lado bom, mas também quando você tá na ponta do lápis contando a margem do seu produto, você vai falar, ainda vou ficar com o plástico porque ele é mais barato. Mesmo que você não coloque a conta do planeta ali na sua matemática. Então, a conta do planeta, para onde vai o lixo, ainda não é obrigatória. Né? E a gente fez uma indústria que é 100% circular, então todas as sobras voltam como carvão para nossa própria plantação. Que legal. 100% movida a energia solar, então a gente investiu no parque, hoje em dia a gente não gasta nada de energia sem ser a nossa própria. Então tem vários detalhes que a gente quis ser exemplar, porque a gente acha que o walk the talk é a primeira coisa. Cara, a gente tá falando que a gente é sustentável, então né? Então, só que a gente ainda está descobrindo qual é o modelo, qual é a linha, se é vender para os arquitetos, se é continuar no varejo, nos brindes. Então, na pandemia, a gente saiu totalmente do B2B e fomos para o B2C. Nessa época, eu falei com todas as pessoas que eu conhecia e mandei um brindezinho, porque como eu fui para o B2C, falei, eu preciso, né, que as pessoas conheçam mais, né? Então, acho que foi até a época que a gente se falou mais, que eu pedi sua opinião. E daí, a gente, na pandemia, se sobreviveu por causa do B2C. E agora voltamos para o B2B com força. Então, desenvolvemos alguns produtos que podem ser uma venda recorrente. Olha lá, de novo, aprendendo com as startups, né? Eu quero meu MRR, eu quero. Não dá para ser varejão. Tipo, eu tenho que ter alguma coisa ali do recurring revenue, que é muito importante para sustentabilidade de qualquer empresa, né? Acho que a gente pode aprender muito isso. E daí, a gente foi atrás, tentando achar onde é que era, como é que eu acho esse modelo recorrente que daí me dá sustentabilidade. E estamos no caminho. Tem algumas pessoas que apostaram na gente, que a gente é hoje grandes parceiros, mas para a gente crescer, a gente vai ter que ou investir no maquinário, ou ir para uma linha tipo têxtil. Então, esse que é o problema do bambu. É tudo tão inexplorado que tem várias avenidas. A gente precisa ter certeza de qual a gente vai. E a gente está muito olhando o mercado de carbono também, porque o bambu ele é uma das plantas que mais capta carbono e que pode daí entrar no negócio de crédito. Mas qual crédito que é? Mas como é que certifica? Então, esse mercado das startups também eu estou assim, super de olho, porque é uma coisa que ainda está no Brasil sem a regulação é, né, anos-luz atrás do que já existe lá fora, então a gente está de olho no que vai vir, as PLs que estão sendo discutidas, as empresas que já começaram a fincar seus negócios e que daí estão abrindo os use cases aí para ser né, inspiração. E logo, com certeza, vem alguma novidade do nosso lado, desse lado mais tecnológico, sabe? Sim. Mas é isso, é no dia a dia aquela ralação de descobrir qual é o modelo e que eu só pude fazer isso porque eu tinha um emprego no Google, porque meu marido também tinha antes o emprego dele que ele guardou dinheiro, porque a gente já tinha... estamos vivendo numa forma... né, não estamos em São Paulo com 1000 gastos, né? Então a gente foi para o interior por causa disso também. Sim. Então, assim, foi todo um conjunto de estilo de vida que permitiu a gente apostar num negócio tão arriscado e tão não provado. Então, meu papel de empreendedor aqui é mais ainda... Eu acho que a gente está early. Eu acho que a gente chegou antes. Sabe quando as startups morrem porque não tinha o mercado? Porque Então, eu acho que a gente está ainda, mastigando algumas coisas que daqui a pouco vão estar amadurecidas. E daí a gente vai surfar uma onda junto com toda essa regulação que vai vir, junto com leis que vão falar, você não pode mais dar café num copinho de plástico que vai ser jogado fora a cada 30 segundos. Sabe? Então, hoje em dia pode. Então, sabe? Então, a gente tá early, mas a gente tá confiante que a gente quer fazer um papel importante aí pro planeta. E, cara, o bambu é muito fascinante. Conforme você começa a ver por trás a filosofia que vem muito do Oriente, né? Super... ele se curva com o vento, Sim. Ele é flexível, ele é resistente. Então, é tão lindo que você começa a se apaixonar. Não pode ter só paixão, tem que ter business também. E a gente está trabalhando nessa parte. E tem um negócio do bambu também de que o maior tempo dele até você abater, ele fica debaixo da terra, né? Depois que ele nasce... Ele pega toda uma força e daí ele não para de crescer, você não precisa nem pôr água. Ele se multiplica. Exatamente. Tem umas coisas que você fala, não, a solução aqui para os nossos problemas é o bambu. E o bambu, no Brasil, é um absurdo. É a maior floresta nativa do mundo, no Acre. E a gente não usa, entre aspas, para nada. Tá lá, óbvio, o pulmão do mundo. Sim. Mas a gente tem uma riqueza aqui gigante, né? Que a gente nem sabe. E tudo bem, acho que é melhor a gente preservar e plantar mais do que querer extrair nesse momento, Sim. né? Mas a gente, culturalmente, a gente não sabe todo o poder, sabe? Concordo então com a gente vai continuar levando a palavra.
Fê, esse papo aqui tá maravilhoso. A gente falou sobre tanta coisa. Eu adorei e eu queria muito agradecer aqui a sua presença, queria muito agradecer a todo esse trabalho aí nesses anos, essas nossas parcerias de estar sempre junto, achando um jeito de continuar provocando o ecossistema e evoluindo ele. E queria dar o espaço para você também, agradecer o pessoal, mostrar os arrobas aí, convidar o pessoal para conhecer vocês. Não, super legal. Assim, eu acho que eu sempre tive uma ressonância muito grande em tudo que eu falei, seja para você na ABS ou aqui no Investidores, sempre você ouviu e daí eu vi coisas sendo feitas, né? Então, também é importante a gente saber que a gente pode cutucar e que a gente cria uma relação de confiança, né? Porque às vezes você tem que ser o chato mesmo e paciência, cada um vai no seu ativismo, né? Eu tô super feliz de ter participado e que mais pessoas da sua rede possam conhecer a minha história e também a Latitude, né? Então, quem quiser seguir a gente na Tal Bambu é @talbambu no Instagram e a Latitude é Latitude Latam. Então, a gente tá vindo aí com um monte de coisa para esse ano. Vamos lançar fintech, vamos ter evento em setembro. E a gente quer que a bolha aumente. Então, acho que a gente tá junto nesse... Não é mais tão bolha assim. Ela já é sei lá, já tá cobrindo mais superfície aí, né? Mas obrigada, Amuri, pelo espaço, pelo papo. Obrigado você e obrigado para todo mundo que assistiu a gente até agora aqui no nosso podcast. Se você tiver algum comentário, quiser mandar perguntas pra gente, avaliar a gente, não se esqueça, @investidoresvc. Não deixa de dar sua avaliação no Apple Podcast, no Spotify, aonde você está ouvindo a gente. Se você está no YouTube, deixe seu comentário. Não deixa de interagir com a gente, não. A gente gosta. Toda quarta-feira, você já sabe, a gente tem o Big Deals Talks aqui, trazendo pessoas, celebridades, empreendedores, investidores aqui da nossa rede. E toda sexta-feira, o nosso giro de notícias com o nosso resumo do que aconteceu no Venture Capital ao longo da semana. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Acompanhe a gente nas redes. Eu encontro você no próximo episódio. Tchau, tchau.